Toda a responsabilidade de se atentar aos prazos e informações depois da prova do Enário é por conta do participante. Oi gente, eu sou a Sara, sou especialista em cuidados intensivos, ex-residente, e esse canal é para falar sobre psicologia hospitalar, saúde pública, residência e mais. O ano que eu fiz a minha prova foi a primeira vez que o Enário atribuiu aquela organização, aquela lógica das possibilidades e opções de escolha. Eu tinha duas opções de escolha durante lá o processo de seleção, só que existiam muitas dúvidas em relação a como é que acontecia, qual era a melhor lógica para se fazer. Todo esse processo de saber os prazos, para se atentar às escolhas das opções dos programas que você quer, é tudo por conta do participante. Você tem que ficar lá direto olhando o site do Enário como se fosse sua rede social preferida. E aqui eu vou te dar algumas dicas de como se preparar desde agora. É um processo mais tranquilo, não tem tantas dificuldades. A primeira dica que eu falo para vocês é que desde agora investiguem o máximo de programas possíveis dentro dos seus interesses. Veja quais são aqueles programas dentro do Enário que você tem a possibilidade de ir, tanto as cidades que são perto de você ou perto da sua família, quanto os programas dessa cidade que mais lhe interessam. Verifique na lista passada dos aprovados quem foram as pessoas que entraram nesses programas. Aí você pode até tentar encontrar eles no Instagram ou em outra rede social para que você tenha informações sobre como funciona esse programa. Essa parte é muito importante porque na hora que começa as possibilidades é muito rápido, é coisa de uma semana termina todo o processo. Então você já deve ter todas as informações com você, todas as suas opções de escolha já deve estar bem estabelecido na sua mente. Então, algumas perguntas que você pode estar fazendo, tanto para as pessoas que já estão lá, que você encontrar, quanto mandar um e-mail, né, para a Coremu, que é a coordenação das residências de cada uma das instituições. Você consegue pegar esse e-mail indo no site de cada uma das instituições. Por exemplo, no site do HU de tal cidade. Você pode estar pegando esses contatos e perguntando coisas importantes, como por exemplo, como é que é organizada a semana padrão deles? Quais são os dias que eles colocam para aula? Pergunta como é a estrutura do hospital, tem quantos repousos, tem sala para a sua área, né? Tem sala para psicologia, como é a distribuição dos repousos. Uma coisa também importante é perguntar se tem restaurante gratuito para o residente. No hospital que eu fiz a minha residência, ele tinha um restaurante para os acompanhantes e também para os residentes. Então nós almoçávamos, na verdade eram as 3 refeições gratuitas. Café da manhã, almoço e janta a gente poderia fazer lá. Isso já nos dava uma grande diferença entre os outros locais que não tinham, tanto por questões de logística quanto por questões financeiras também. Então, são perguntas que é importante que você faça, vá atrás, não tenha medo. Normalmente, as pessoas, os residentes, eles gostam de responder, gostam de ajudar os outros que querem participar desse processo também. A segunda coisa que eu digo para você é que você, sim, precisa estar indo todos os dias aí, depois da prova, olhando, verificando as atualizações do site do Enário, o site do Gov. Porque pode ser que ele solte ali uma retificação, pode ser que ele solte uma mudança dos planos, uma mudança no cronograma e você não vai ficar sabendo por outros meios. Não vão mandar nenhum e-mail para você, não vão ligar para você para falar de alguma modificação que houve no processo. Você é que tem que ter a responsabilidade de ir atrás, de verificar diariamente, constantemente o site. Se você, depois da prova, não teve nenhum BO para resolver, né? Não teve nenhum recurso para ir atrás, não teve nenhum problema na identificação ou qualquer coisa do tipo, você vai esperar até fevereiro para que comece a abertura das possibilidades, né? Das oportunidades. E aí, quando você estiver nesse período, é que você vai voltar à ativa e escolher quais são os seus programas de preferência. No outro vídeo eu vou falar sobre como é a lógica das escolhas das possibilidades, algumas dicas para vocês e também falar dos programas. Se você espera isso acontecer, é importante que você se prepare para a matrícula. A matrícula, ela acontece de forma bem rápida. Se é aprovado em alguma das oportunidades, você normalmente 2 semanas, 3 semanas depois, você já começa a residência. Então, você já deve ter todos os seus documentos preparados. E são muitos documentos. Vou dar um exemplo aqui do que mais dá trabalho para resolver, que é principalmente o CRP, né, o seu conselho de classe aí em questão. Vou falar da psicologia, CRP. E a sua declaração ou diploma de conclusão de curso. Não se faz matrícula na residência sem esses 2 documentos principais. Então, ou você tem uma declaração
ou você tem o próprio diploma. Normalmente quem tá finalizando não tem logo o diploma, mas a declaração é aceita como se fosse o diploma. E aí você também tem que agilizar o máximo possível a questão do seu conselho de classe, né, para ter o seu CRP ativo. Outra coisa que também é importante é a sua carteira de trabalho. Ela tem que estar ativa, você tem que ter o númerozinho da sua carteira de trabalho para te colocar ali dentro dos direitos que você possa estar recebendo depois. Caso você não saiba, quando você recebe a bolsa da residência, que na verdade deveria ser 4.100, é retirado um valor para os impostos. E esse valor é até grande, né? Que eu acho que dá em torno de R$ 400 que eles retiram para impostos. Esses impostos são para INSS. Então, a sua carteira é assinada no processo da residência, tá? Então, tem 2 anos aí de carteira assinada por conta desse processo da residência. É um tipo de trabalho. Então, precisa ter essa carteira de trabalho ativa. Se você não tiver, você vai lá e faça a sua carteira de trabalho. Também é atualizar a sua carteira de vacina. Existem algumas vacinas que são importantes que você faça, tá? Por exemplo, a contra coronavírus, né? A tétano, a sarampo, a da hepatite B e outras que estão lá constando lá no edital. Quanto antes você fizer a vacina, melhor, tá? Você não precisa esperar até janeiro para fazer suas vacinas. Faça ali o quanto antes possível. Coisa que eu também acho importante falar, principalmente para as pessoas que vão se mudar de cidade, vão para outros municípios, outros estados, para fazer a residência, você só ganha seu primeiro salário em abril, mesmo você começando em março. Então, você precisa se organizar financeiramente para se sustentar nesse mês de março que você chegar lá. E é um mês que normalmente tem maior número de gasto, porque você tem que se organizar, tem que comprar as coisas da casa, se você for morar sozinho, tem que pagar aluguel, tem que pagar várias coisas que você vai ter que gastar nesse primeiro mês. Então, é importante que você tenha em mente isso desde agora e comece a se planejar, comece a se organizar financeiramente para esse mês, que vai ser o mês de maior gasto, antes de você receber seu primeiro salário, sua primeira bolsa. Então, de forma geral, gente, são esses pontos que vocês devem se preocupar agora, nesse momento. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, você me ajuda a entender o que vocês mais querem nesse canal. Compartilha esse vídeo para alguém que também tem interesse em saber sobre isso. Se você gostou e gosta dessas temáticas, se inscreve no canal. Se teve alguma dúvida que eu não falei aqui dentro dessas informações, comenta aqui que eu estou sempre olhando os comentários e respondendo vocês. É isso, gente. Até a próxima.